Escalando as falésias secas e silenciosas ao redor do Mar Morto, uma equipe de arqueólogos se deparou com algo que não apenas surpreendeu a comunidade científica, mas que também pode reconfigurar parte da compreensão histórica e espiritual do cristianismo primitivo. Dentro de uma das cavernas escondidas entre as formações rochosas próximas ao Monte Arbal, ao norte de Israel, um pequeno recipiente de cerâmica selado foi cuidadosamente extraído da terra dura e ancestral. O artefato estava enterrado em um ponto afastado, protegido do tempo e dos elementos, como se tivesse sido ocultado com um propósito deliberado e reverência. No seu interior, enrolado e ainda preservado, repousava um pergaminho de aparência frágil, envelhecido, mas legível, coberto por um texto escrito em aramaico antigo, a língua cotidiana de Jesus e dos seus contemporâneos. O que parecia ser apenas mais um fragmento entre os muitos manuscritos antigos descobertos na região, revelou-se algo sem precedentes. Após semanas de limpeza, restauração e análise linguística, os especialistas se depararam com um conteúdo que os deixou sem palavras. Uma carta de teor altamente íntimo, assinada supostamente por Yeshua, o nome aramaico de Jesus, e endereçada a seu irmão Tiago, também conhecido como Tiago, o Justo, uma figura respeitada entre os primeiros seguidores e considerado por muitos como o primeiro líder da Igreja de Jerusalém. A carta não trazia milagres, não era uma exposição doutrinária ou um discurso para multidões. Era uma voz humana, quase confessional, escrita por alguém que se revelava cansado, sobrecarregado, consciente do peso de sua missão e da solidão que ela impunha. Ele falava da verdade como um fardo, como algo perigoso quando exposto em meio a corações frágeis ou vaidosos. A verdade não é para a multidão, escreveu ele. Nem todas as mãos foram feitas para o seu peso. Nem todos os olhos podem encará-la sem desviar. A carta abordava também a distância espiritual entre ele e os demais, inclusive os apóstolos. Mesmo entre aqueles que caminham ao meu lado, há um silêncio que me separa. O impacto dessa tradução foi imediato e profundo. Publicada inicialmente em círculos acadêmicos restritos, a existência da carta rapidamente chegou ao conhecimento da mídia e das comunidades religiosas ao redor do mundo. O tom visceral e humano da mensagem tocou até mesmo aqueles que costumam observar tais achados com ceticismo. Para muitos estudiosos, o texto representa uma nova janela, não para o Jesus glorificado das pregações, mas para o homem por trás da figura histórica e religiosa. Um homem dividido entre amor e dor, esperança e cansaço, firmeza e dúvida. Se confirmada sua autenticidade, essa descoberta pode não apenas reforçar a ligação histórica de Jesus com sua família biológica, mas também oferecer uma visão crua e inédita sobre seu estado emocional diante da responsabilidade messiânica que carregava. Independentemente das interpretações teológicas que ainda estão por vir, o documento já está sendo visto como um dos achados mais importantes desde os manuscritos do Mar Morto. O debate agora gira em torno de sua autenticidade, de sua origem exata, do motivo de seu ocultamento e do porquê de uma mensagem tão íntima ter sido escondida por 2 milênios, longe dos olhos da fé e da história. O estilo da mensagem encontrada nas cavernas de Israel desafia todas as expectativas acadêmicas e religiosas. O manuscrito, atribuído por especialistas a um período entre os anos 30 e 50 d.C., revela um tipo de escrita profundamente pessoal, quase como se fosse um bilhete deixado às pressas, mas carregado de intenção e sentimento. Diferente dos textos canônicos ou das epístolas comumente associadas à estrutura formal da tradição cristã primitiva,
Este fragmento tem um tom íntimo, quase sussurrado, como se tivesse sido redigido por alguém que desejava comunicar algo apenas a um destinatário muito próximo. A ausência de fórmulas teológicas ou declarações de fé sugere que não foi escrito para ser lido por uma multidão, mas por alguém muito específico. Alguém que conhecia o autor não apenas como figura pública, mas em sua humanidade crua. Entre os estudiosos que examinaram o pergaminho, há um consenso crescente de que a carta poderia ter sido escrita por Jesus e endereçada a Tiago, seu irmão. Essa hipótese se baseia na proximidade temporal com os acontecimentos históricos da época e no tom do texto, que destoa completamente dos registros posteriores. A frase "eles veem apenas o fogo, mas não a mão que o acendeu", é um exemplo claro dessa sutileza. Nela, o autor parece advertir sobre a distorção futura das suas intenções, como se já previsse que, ao longo dos séculos, suas palavras e ações seriam transformadas em símbolos, dogmas e interpretações que talvez jamais refletissem o que ele verdadeiramente sentia ou pensava. Mas o que mais chama a atenção não é o que está presente na carta, e sim o que está ausente. Não há uma única menção à crucificação, à ressurreição ou aos milagres, temas centrais na tradição cristã. Em vez disso, há silêncio. Um silêncio carregado de significado, de despedida, de aceitação. A escrita transmite a sensação de que o autor estava se retirando do mundo de forma consciente, como quem deixa uma última palavra apenas para não desaparecer completamente sem deixar vestígios afetivos. A ausência de qualquer intento de glorificação ou salvação torna o conteúdo ainda mais poderoso. É quase como se o autor quisesse preservar a pureza de uma conexão humana, sem que ela fosse contaminada pela posteridade. A última frase, "a luz parecerá te deixar, mas ela não se foi. Ela espera paciente além da curva", sintetiza com profundidade essa sensação. Ela não é uma promessa celestial, nem uma profecia. É um consolo sutil, um lembrete de que a presença, mesmo quando ausente, continua existindo em algum lugar além do visível, na memória, na esperança, ou simplesmente no afeto que permanece. Essa escolha de palavras revela alguém que compreendia profundamente a dor da separação e a necessidade de deixar algo que resistisse ao tempo, não como doutrina, mas como afeto. Assim, o manuscrito se destaca não apenas pelo que sugere em termos históricos ou teológicos, mas por tocar diretamente a alma de quem o lê. É um texto que parece não querer convencer, mas apenas compartilhar, que não clama por fé, mas oferece compreensão, que não impõe, mas acolhe. Ele resgata a dimensão mais humana de uma figura muitas vezes mitificada, e talvez por isso mesmo sua autenticidade emocional tenha causado tanto impacto entre os estudiosos. Afinal, diante do mistério, o silêncio pode ser mais eloquente que qualquer proclamação. Quando a surpreendente descoberta chegou aos ouvidos do público por meio do podcast de Joe Rogan, o impacto foi imediato. Rogan, conhecido por sua abordagem franca e seu interesse por temas fora do convencional, reagiu com uma mistura de fascínio e incredulidade. "Jesus escreveu uma carta? Como ninguém nunca me falou disso?", disse ele, com a voz carregada de espanto. Aquela pergunta simples ecoou no imaginário coletivo de milhões de ouvintes. O tom do programa mudou drasticamente. De repente, não se tratava mais de arqueologia ou de textos antigos. Tratava-se de algo visceral, quase íntimo. Era como se uma parte da humanidade tivesse sido tocada por uma verdade sussurrada através do tempo. Não havia dogma, não havia instituição religiosa intermediando a mensagem.
Só havia a ideia de um homem, talvez comovido, talvez à beira de uma ruptura pessoal, escrevendo algo direto de sua alma para alguém que amava e confiava profundamente. Tiago, seu irmão. O conteúdo da carta, que em nada se parecia com os evangelhos tradicionais, causava ainda mais inquietação. Havia ali trechos de dúvida, de compaixão crua, de cansaço, uma humanidade que não costuma ser associada à figura quase mitológica de Jesus. Ao contrário das passagens bíblicas, cuidadosamente compiladas, editadas e canonizadas ao longo de séculos, essa carta soava como um desabafo. Não havia preocupação em parecer divino. Era como ouvir uma voz antiga, mas viva, que atravessava os séculos para nos alcançar com uma verdade desprotegida, sem filtro. Essa vulnerabilidade mexeu com o público. Muitos se perguntavam, e se for real? O que isso muda em tudo o que sabemos? Ou achamos saber? Mas junto com a fascinação veio o dilema moral. A carta estava selada com cera, envolvida com tecido, escondida numa caverna escura por mais de 2 milênios. Nada naquele cuidado indicava que o autor desejava que aquilo fosse lido por mais alguém. Como bem apontou o historiador Dr. Elias Carmon, isso não foi apenas escondido, foi praticamente enterrado. As palavras do especialista soavam como uma advertência. Era como se estivéssemos violando um segredo íntimo, quase um testamento não destinado a olhos públicos. E essa reflexão incomodou muitos. Será que ao abrir e divulgar esse conteúdo, estamos desrespeitando a vontade de quem o escreveu? Será que somos intrusos em uma conversa sagrada entre 2 irmãos? Ou, ao contrário, estaríamos desenterrando uma verdade esquecida que precisava, enfim, vir à luz? A tensão entre o direito à descoberta e o respeito à privacidade de uma figura histórica ou espiritual gerou uma avalanche de debates éticos e filosóficos. Houve quem argumentasse que se algo tão profundamente pessoal foi mantido em segredo por tanto tempo, talvez o destino da carta fosse permanecer no silêncio. Outros defendiam que seu conteúdo poderia transformar a maneira como o mundo vê Jesus, não como uma figura inalcançável, mas como um homem que também carregava angústias, medos e esperanças. A comoção causada pelo episódio no podcast de Joe Rogan só aumentou com a viralização nas redes sociais. Pessoas discutiam trechos supostos da carta, citavam frases, criavam teorias. Especialistas começaram a ser convidados para todo tipo de programa, tentando contextualizar o achado. Mas assim, no fundo, o que mais impressionava era a sensação coletiva de que algo muito antigo havia sido finalmente ouvido. Não com a força de uma revelação explosiva, mas com a delicadeza de um eco que, atravessando os séculos, sussurrava: "Eu também era humano." A carta encontrada nas cavernas de Israel revela um tom radicalmente diferente do que se espera de textos religiosos tradicionais. Ela não carrega a estrutura formal de uma epístola doutrinária, nem apresenta os elementos comuns de um ensinamento dirigido a seguidores. O autor não se vale de passagens da Torá, não exorta multidões, não se posiciona como guia ou mestre. Em vez disso, entrega algo mais cru e humano, uma confissão íntima. A escolha das palavras é contida, sem adornos, como se cada linha fosse pesada demais para ser dita em voz alta. A frase, "o que não pude falar, deixo com você em silêncio", resume o espírito desse manuscrito. Trata-se de alguém que escreve do fundo do próprio ser, possivelmente ao final da vida, movido por um desejo de ser compreendido, mas sem a intenção de convencer ou converter. É um desabafo sutil, que se aproxima mais de um diário pessoal, de um sussurro perdido no tempo, do que de qualquer tentativa de ensino público. Isso é o que torna o texto tão impactante. Ele não grita verdades, mas deixa que elas se revelem lentamente, entre as pausas, entre as linhas.
E essa fragilidade honesta tem um poder devastador. O momento em que essa carta veio à tona também carrega um simbolismo que não passou despercebido. Sua descoberta em 2023, em um cenário mundial marcado por conflitos, polarizações, colapsos ambientais e dúvidas existenciais, deu ao texto uma ressonância inesperada. Muitos estudiosos e pensadores viram mais do que uma coincidência na sua revelação neste exato período. A historiadora Leora Safron afirmou que os temas centrais da carta, o silêncio diante da dor, a busca pela verdade interior, a oferta de perdão sem esperar retorno e o desejo de ser compreendido sem precisar convencer, tocam justamente os pontos em que a humanidade mais sangra hoje. O texto não tenta ser um divisor de águas ou um marco teológico. Pelo contrário, é sutil, quase invisível, e talvez por isso mesmo sua força seja tão intensa. Ele não propõe uma nova religião, tampouco uma nova moral. Ele apenas convida à introspecção. E no meio do barulho do mundo moderno, essa voz quieta, saída de um pergaminho empoeirado escondido por milênios, pode ter um efeito mais transformador do que qualquer grito. É como se o passado sussurrasse uma lembrança esquecida à alma coletiva do presente, que antes de julgar ou ensinar, é preciso escutar, perdoar e compreender. A possível intenção de Jesus ao escrever a carta se revela menos como um gesto doutrinário e mais como uma entrega íntima, um sopro humano, escondido sob a figura do homem divinizado ao longo dos séculos. Se aceitarmos que o autor é mesmo Jesus, estamos diante de um retrato que desafia as imagens convencionais. Não o líder que ergue multidões com palavras inflamadas. Não o Messias que realiza milagres, mas um homem que, talvez sentindo o peso do fim, decidiu escrever não para as massas, mas para alguém que conhecia sua alma, seu irmão. A escrita revela um coração fatigado, mas ainda compassivo. Suas palavras não são sermões, são murmúrios. Em uma das passagens mais comoventes ele diz: "Perdoe aqueles que usam meu nome com pressa. Eles não são ladrões. Estão famintos." Isso é mais do que empatia. É um convite à compreensão profunda da alma humana. Ele não acusa, não adverte, apenas entende a fome, a pressa, o uso impensado de seu nome. Tudo isso é visto com olhos que não julgam, mas que reconhecem a dor oculta por trás dos atos. A carta, nesse sentido, não é um legado de instrução, mas uma oferta de silêncio, de humanidade bruta e delicada. Essa descoberta, independentemente de sua autenticidade factual, nos leva a um ponto onde a fé se encontra com a introspecção. Ela não exige aceitação, nem nos pede para mudar nossas crenças. Em vez disso, convida à contemplação. Se for verdadeira, não transforma apenas nossa visão sobre Jesus como figura histórica. Transforma a maneira como enxergamos a espiritualidade em si. Mostra que até os mais reverenciados podem ter dúvidas, podem precisar se recolher, podem sentir que há coisas que não se dizem em público, mas que precisam ser ditas, mesmo que apenas uma vez, mesmo que a uma única pessoa. A revelação da carta é, portanto, um espelho de silêncio de um homem que talvez tenha preferido escrever quando a palavra já não encontrava espaço nos altares. Joe Rogan captou isso com precisão quando disse: "É como ler o diário de alguém e perceber que talvez aquilo nunca fosse para nós. Há de fato um certo constrangimento sagrado nisso. Como se estivéssemos invadindo uma prece, uma confissão feita ao papel no limiar da existência. E ainda assim, aqui estamos, com a carta em mãos, com o tempo suspenso entre o passado e o agora, com a sensação de que algo nos chamou através dos séculos, e com a pergunta inevitável: será que o passado sussurra ao presente quando estamos prontos para ouvir?"